Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Escola da Manhã, da Igreja Batista Reformada da Palavra. E é com muita alegria que nós retornamos em mais uma aula do grupo dos maiores, né? E fazia muito tempo que eu não estava aqui adiante de vocês. Então é com muita alegria, com muita saudade que eu retorno aqui hoje. E nós vamos dar continuidade na nossa série, que fala a respeito da Palavra de Deus. E hoje nós vamos trazer mais uma característica da Palavra de Deus, muito importante para as nossas vidas. Então nós vamos para o livro de Isaías, no capítulo 53. Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler dos versículos do 1 ao 10. Vamos então abrir nossas Bíblias. No livro de Isaías, no capítulo 53, diz assim a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como o renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Até aqui. Então, jovens, nós podemos ler aqui uma passagem muito emblemática da Palavra de Deus, uma das passagens mais tocantes e talvez uma das mais favoritas de muitos do povo de Deus. Profeta Isaías, falando aqui sobre um momento muito especial, que eu creio que, mesmo se você nunca leu a Bíblia, agora se você prestou bem atenção nisso que você leu, você conseguiu entender do que ela se trata. Mas essa passagem ela tem algo curioso, porque ela está no Antigo Testamento, e ela foi escrita 700 anos antes desse acontecimento de fato ocorrer. E é isso que nós vamos falar hoje a respeito da Bíblia. Nós temos visto nesta série que a Bíblia é um livro único e especial. De como ele não é mais um qualquer livro, né? Que nós podemos compará-lo com qualquer outro livro. Na aula passada vocês tiveram a oportunidade de ver que ela é autêntica, ou seja, que há dados históricos, há dados arqueológicos que comprovam muitos dos seus relatos. E assim nós podemos ver que a Bíblia ela é muito mais do que um livro de mitos, de tradições ou de uma religião de um povo do Oriente Médio.
Então, na aula de hoje, reforçando essas características únicas da Palavra de Deus, nós iremos ver mais uma, que é que a Bíblia também é um livro profético. E o que é uma profecia, né? Profecia é aquilo que ainda não aconteceu e que irá acontecer no futuro. É algo que já é conhecido hoje e que irá ainda acontecer. Ela não é uma previsão, é algo bem diferente, né? Como nós vemos hoje no caso do tempo, por exemplo. Né? Se amanhã vai fazer sol, se vai fazer chuva, se vai fazer frio, ou até mesmo quando a gente vê nos jornais que dizem quem é que vai ser o próximo campeão do campeonato de determinado esporte, né? É diferente. Por quê? Porque previsões são coisas que podem ou não acontecer. E essa previsão ela é feita com base em estudos de dados, de estatísticas. Talvez vocês já estejam vendo algo na escola assim, né? Mas a profecia, ainda mais aqui no caso da palavra de Deus, ela é algo certo. Ela é algo que a gente só deve realmente aguardar aquele momento em que ela irá acontecer, porque assim o Senhor Deus o disse. Então, durante toda essa série nós comparamos a Bíblia como um tipo de luz, não foi? Então hoje não vai ser diferente. Nós também vamos pegar um tipo de luz para falar a respeito da Bíblia. Agora, será que algum de vocês conseguiria pensar num tipo de luz que se encaixa nesse exemplo de a Bíblia ser um livro profético? É um pouco difícil, né? Mas nós vamos pensar então na Bíblia como uma luz que revela aquilo que nós não podemos ver ainda. Que luz seria essa? Que luz é essa que me mostra aquilo que eu não posso ver ainda? Bom, nós temos a luz infravermelha. Será que algum de vocês já ouviu falar da luz infravermelha? Talvez sim, dependendo do ano da escola que você esteja, né? Nós não vamos entrar em detalhes aqui hoje, né, a respeito disso, mas a luz infravermelha ela é um tipo de luz que nos ajuda a enxergar na mais completa escuridão. Então, nesse esqueminha aqui que nós temos, nós vamos ver que a luz infravermelha ela está bem acima aqui, né, da luz onde os nossos olhos podem ver, né, daquilo que é visível naturalmente pelos nossos olhos. A luz infravermelha ela está acima, ou seja, os nossos olhos não são capazes de captar nada por esse tipo de luz. E a luz infravermelha, com um equipamento especial, é possível utilizá-la para que nós enxerguemos em ambientes completamente escuros. Então ela nos ajuda a enxergar no escuro, na mais completa escuridão. Então, a partir do uso de um equipamento especial, né, é possível enxergar as coisas nesse ambiente através da captação de calor. Então, nós temos aqui também um outro quadro com alguns tipos de aplicação da luz infravermelha. Nós temos essas imagens mais esverdeadas, né? Essas mais avermelhadas aqui. Essas mais claras, né? Para um lado mais alaranjado. São tipos diferentes de luz infravermelha, mas todas elas têm mais ou menos a base de funcionamento igual. Elas captam o calor das coisas, dos objetos que tem naquele ambiente e aí produz a imagem dentro deste aparelho ao qual a gente esteja usando para captar, né? Ela é muito utilizada em quais situações? É utilizada pelo exército, né, em batalhas noturnas, pela polícia, equipes de resgate e até mesmo por estudiosos de animais, como nós vemos aqui, né, ou por caçadores, né, que caçam à noite. Então é possível observar os hábitos noturnos dos animais através dessas câmeras com luz infravermelha. E então, como nós podemos trazer isso para a Bíblia, né? para a palavra de Deus? Que a Bíblia ela é essa luz que nos mostra aquilo que sem ela nós nunca poderíamos ver. Da mesma maneira, se a gente está num ambiente escuro, numa sala totalmente escura, ou no meio do mato, da floresta,
no breu total, eu não consigo enxergar nada se eu não colocar um binóculo ou se eu não usar uma câmera com luz infravermelha. Então, dessa mesma maneira, eu sem a Bíblia, eu não posso saber desses acontecimentos. Eu não posso ter nenhuma ideia desses acontecimentos futuros sem as Escrituras. E nós lemos aqui uma passagem maravilhosa do profeta Isaías, né, o grande conhecido profeta Isaías. Muitos de vocês podem ainda achar que, mesmo assim, as palavras de Isaías, elas não são de total confiança, né? Que, eu não acredito nisso que ele diz, eu não tenho por que me preocupar com as suas profecias. Mas nós vamos ver aqui, jovens, o grande diferencial de Isaías para as profecias de Isaías e assim para toda a profecia bíblica, que aqui Isaías está sendo usado como um grande exemplo, mas a Bíblia ela é repleta de profecias e de outros profetas também. Por exemplo, eu vou lembrar aqui de algo que a maioria de vocês, eu creio que não era nascido ainda na época, vocês vieram nascer um pouco depois, mas quando eu tinha a idade média da maioria de vocês, entre meus 14 e 15 anos, foi a virada dos anos 900 para os anos 2000. E havia ali muito medo, porque haviam-se profecias, não bíblicas, né, mas de outras pessoas que se diziam dotadas de algum dom de ver o futuro, ou que estudavam elementos da ciência, da natureza, que poderiam prever o futuro, e que havia essa profecia de que o mundo iria acabar na virada do milênio. Então, o ano de 99 para o ano 2000, quando eu tinha 14 anos, eu ia completar 15 logo no começo do ano 2000, o mundo estava envolto de medo, de ansiedade, porque não sabia se nós iríamos passar da meia-noite do ano 99 para o ano 2000. E um profeta foi muito levantado nesse período, que foi um profeta chamado Nostradamus. Vocês podem depois pesquisar na internet a respeito dele. E foram feitos documentários, e foram feitas muitas reportagens, e passou muita coisa a respeito do fim do mundo naquela época. Inclusive filmes saíram falando a respeito do fim do mundo. E, inclusive, houve acontecimentos muito trágicos, porque pessoas que acreditavam nessas profecias, que eram envoltas em falsas religiões, em seitas, muitas acabaram tirando a própria vida, acreditando que elas não viriam à luz do dia 2000. E isso causou um grande transtorno naquela época, né? Mas e o que aconteceu? O mundo acabou? Não, né? Nós estamos aqui hoje, vocês estão aí hoje, vocês inclusive nasceram bem depois desse acontecimento. E para nós vermos que muitas vezes se dá confiança ou se dá ouvidos a coisas que são bem esdrúxulas, né? Bem estranhas, porque elas são diferentes e elas parecem legais. Mas a palavra de Deus, que é toda digna de aceitação, de respeito, né, de atenção da nossa parte, a gente acaba pondo de lado e não acreditando. Mas aí vocês poderiam dizer, professora, mas, bom, Isaías foi uma pessoa, Nostradamus foi outra, Isaías pode ser um Nostradamus também, qual é a diferença entre eles, né? Mas aí aqui nós vamos ver o grande diferencial de Isaías e dos profetas da Bíblia para qualquer outro tipo de profeta. E quais são esses diferenciais? Nós temos aqui uma tabelinha que vai nos ajudar para a gente resumir, né? Porque realmente são muitas profecias. Inclusive na leitura semanal vocês vão fazer uma leitura mais abrangente. Vai ser uma leitura mais longa e eu peço que vocês façam com tranquilidade, com calma, sem pressa, realmente com interesse de estudar as profecias, para que vocês comparem e para que vocês vejam a veracidade dessas profecias. E durante essa leitura vocês vão ver com mais completude, né? Hoje nós vamos falar de maneira mais resumida.
Então, nesse esquema aqui, nós vamos ver uma linha do tempo que contempla todas as profecias de Isaías. E agora nós vamos ver o diferencial. Por quê? Porque uma parte dessas profecias foi logo aqui no começo com o profeta Isaías ainda vivo. Foram profecias que ele fez para o próprio tempo dele, né? Que foram cumpridas ali no período de Isaías. E depois ele fez profecias que se passavam há 200 anos à sua frente, há 700 anos à sua frente. E depois, hoje, ele fez profecias que ainda estão se cumprindo hoje. E, nós aqui falando de Novo Testamento, né? As profecias do que irá acontecer ainda no futuro, no nosso futuro. Então, dentro dessa linha de tempo aqui de Isaías, nós conseguimos, hoje, nós, né, que estamos em pleno ano 2021, nós já temos as profecias que ocorreram, que são todas as do Antigo Testamento, mais uma porção do Novo Testamento. Nós temos as que estão ocorrendo e nós temos as que irão acontecer. Então, diante disso, jovens, nós temos um grande diferencial de Isaías. Por quê? Porque o que ele disse, muito já se cumpriu, está se cumprindo. Então, mediante isso, nós vamos ainda continuar descrendo daquilo que vai ser cumprido, daquilo que ele disse do nosso futuro? Não, né? Nós temos aqui um grande crédito para acreditar naquilo que irá acontecer, né? Então, Isaías foi preciso nas profecias de 2.700 anos. Então, com relação ao nosso futuro, a gente tem que realmente dar crédito a esse grande homem de Deus. Porque foi a palavra do Senhor que ele predisse, né? E essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, hoje nós vamos nos focar nas profecias de 700 anos para frente, ali de Isaías, né? Houveram as profecias dele ainda estando vivo, de 200 anos à sua frente, e as de 700 anos à sua frente. Então nós vamos tratar daí em diante, mas como eu disse, na leitura semanal vocês vão ter a oportunidade de ver com mais clareza as outras. Então essa aqui de 700 anos à frente já é essa porção aqui do Novo Testamento, e nós entramos justamente na profecia que está lá em Isaías 7,14. Vamos ler rapidamente. Livro de Isaías, no capítulo 7, no versículo 14. Isaías 7, 14, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Vejam só. Quando nós lemos esse versículo, mesmo nós não conhecendo a Bíblia, nós vamos pensar o quê? No Novo Testamento, né? Talvez você até diria, nossa, parece um versículo do Novo Testamento. Pois é, exatamente. Então nós vemos aqui o profeta Isaías prevendo o nascimento do Senhor Jesus Cristo, do Salvador. E essa criança, né, ela não seria uma criança comum, né? Diz que a Virgem dará à luz a um filho, ora... né? Parece que ele está apenas falando de uma moça que teria um filho, não, mas ele está falando do Senhor Jesus Cristo, que seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E nós vemos aqui, jovens, que nessa altura da história, a nação judaica ela já sabia da vinda do Salvador, né? Deus já havia ensinado aquele povo que viria um Salvador, um Cristo, um libertador, um Messias. Só que a nação judaica, jovens, eles tinham uma ideia errada sobre o Messias. Eles acreditavam no Messias que viria como um rei todo-poderoso, sentado num trono, e que resolveria todos os problemas de Israel, que Israel voltaria aos seus anos dourados do governo do rei Davi, né? Seria uma nação sobre todas as nações do mundo. Mas...
como eles viram aqui que nesse caso a profecia de Isaías foi um pouco diferente daquilo que eles imaginavam, né? Porque a profecia ela fala de uma criança simples que nasceu de uma maneira muito humilde, né? Em Belém, e que ele seria conhecido como Galileu, né? Nós sabemos que depois o Senhor Jesus ele cresceu na Galileia, ele foi para Galileia e ali ele era chamado, conhecido como Nazareno, na cidade de Nazaré. Então todos esses aspectos, a forma como ele nasceu, o local onde ele nasceu, depois onde ele cresceu, onde ele viveu, são todas coisas descritas por Isaías aqui, né, neste capítulo. Então nós vamos ver que é muito preciso com aquilo que está no Novo Testamento. A próxima profecia, logo em seguida, Isaías vai falar a respeito de um homem de dores, que foi justamente o que nós acabamos de ler no começo da nossa aula. Quando nós lemos esse texto, jovens, de Isaías 53, nós temos a impressão de que Isaías tomou uma máquina do tempo e esteve ali diante da cruz, que isso aconteceu há 700 anos à frente do tempo de Isaías, e ele ali, de forma vívida, ele pôde ver e anotar tudo o que estava acontecendo para registrar nas Escrituras. Essa é a impressão que dá, porque ele descreve a crucificação do Senhor Jesus com muitos detalhes, e eu espero que vocês tenham prestado atenção, porque ele vai falar que o Senhor foi desprezado, rejeitado, ferido, moído, punido. Ele fala das marcas das surras que o Senhor levou, que foram as pisaduras. Ele foi oprimido, afligido, ele estava mudo. Ele foi cortado e teve a sua sepultura entre os ímpios, né, e os ricos. E quando nós vamos lá para o Novo Testamento, lá nos Evangelhos, nós vamos ver que todas essas coisas elas se encaixam. E qualquer pessoa que lê Isaías 53, imediatamente vai pensar na crucificação do Senhor Jesus Cristo. Agora, por que o Senhor Jesus ele teve que passar por isso? Será que essa profecia, essa exatidão dessa profecia, ela não leva a gente a pensar na seriedade e na veracidade da profecia do profeta Isaías, que 700 anos antes, com tantos detalhes, descreveu a morte do Senhor, e que para o próprio profeta Isaías foi uma surpresa. Por quê? Como nós acabamos de dizer, o povo judeu acreditava que o Senhor Jesus viria em grande glória, em grande poder, sentado num trono, de uma maneira política, de uma maneira de um conquistador humano, né? Terreno. E não foi isso que aconteceu. O Senhor Jesus ele veio de uma maneira humilde, de uma maneira simples, claro, com muito poder, né? No poder divino dele de ensinar a palavra e de fazer milagres, sim. Mas ele veio como um homem humilde, sofredor, e que deu a sua vida na cruz do Calvário. E agora nós nos perguntamos, por que ele teve que ser um homem de dores? Né? Como nós temos visto desde o início, né? Apesar que pode ser que muitos de vocês estejam assistindo hoje pela primeira vez uma de nossas aulas, o Senhor Jesus ele se entregou voluntariamente, ou seja, ele se entregou por livre e espontânea vontade. Ele não foi preso simplesmente porque ele foi fraco, ele não conseguiu fugir. Não, ele se entregou porque ele sabia que era a única forma de nós termos os nossos pecados pagos. Naquele momento que o Senhor Jesus foi à cruz, ele toma a culpa dos nossos pecados e uma vez que ele morre ali na cruz, ele paga por esta culpa. A nossa dívida, que merece uma eternidade no inferno, é punida no Senhor Jesus na cruz. Então, nós vemos como essa profecia de Isaías, ela é real, ela é verdadeira.
E as profecias não param por aí, né? Como nós dissemos, ela continua, ela avança. E agora nós vamos para um tempo, né, além do Senhor Jesus Cristo, mas que ainda está atrás de nós, né? Há muitos anos antes de nós, que é o Evangelho sendo pregado, o Evangelho se espalhando pelo mundo. O profeta Isaías já preveu isso. Ele preveu que a mensagem de salvação iria sair ali do território de Jerusalém, de Israel, e iria se espalhar pelo mundo todo. E isso foi mais uma coisa que trouxe um certo estranhamento para o judeu. Porque o judeu, ele acreditava que ele era o povo escolhido de Deus e que somente eles teriam direito à salvação. Mas aqui nós vemos o profeta Isaías dizendo que não, que o evangelho seria espalhado pelo mundo inteiro. Ora, e onde nós vemos isso? Né? Nós vamos ver no livro de Atos. Assim que o Senhor Jesus morre, ele ressuscita, né? Nós vamos ouvir o comando dele para que o evangelho seja pregado a toda criatura. Então, os seus discípulos, eles começam esse trabalho de pregar o evangelho. E nós vemos principalmente nos livros das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, o trabalho dele levar o evangelho aos gentios, aos outros povos, os povos além de Israel, né? Ali com várias igrejas sendo abertas em vários países ali, entre Ásia e Europa. Então nós vemos ali o evangelho rompendo barreiras. E o livro de Atos dos Apóstolos, que está assim que acaba os evangelhos, é ali o início da igreja primitiva, onde nós podemos acompanhar essa pregação do evangelho ali pela primeira vez aos povos gentios naquela região. E ainda está acontecendo. Por quê? Porque o evangelho está sendo pregado e hoje o evangelho ele se expandiu muito mais, né? O evangelho ele chegou às Américas, já chegou à Oceania, ele já chegou, já está ali fechando toda a totalidade do globo, né? Principalmente nos nossos tempos, onde a tecnologia possibilita que o evangelho chegue em locais que não há igrejas. E hoje, se vocês pararem para pensar, jovens, o que nós estamos fazendo aqui agora é justamente cumprindo a profecia de Isaías. Nós estamos aqui falando sobre o evangelho e nós sabemos que essa aula irá para muitas casas, não só aqui na nossa cidade de São Paulo, mas está indo para outras cidades e inclusive para outros países, né? Através da internet. Então nós estamos inclusos nessa profecia de Isaías. Então é maravilhoso pensar sobre isso. Nós somos provas vivas da profecia de Isaías. E já aqui para encerrar a nossa aula, a profecia ainda também não para por aí, né? Ele falou sobre o evangelho se expandindo pelo mundo. E vamos dizer aqui, né, a última profecia de Isaías, ele fala sobre um novo céu e uma nova terra. Isso ainda não ocorreu. É a profecia que nós aguardamos por ela. E nós vamos ver em Isaías 65, no capítulo 65, versículo 17. Então vamos rapidamente para o capítulo 65 de Isaías. No versículo 17 diz assim a palavra de Deus: Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. É outro versículo também que faz a gente pensar em outro livro. Será que alguém tem uma dica de qual livro nós podemos lembrar com esse versículo? Bom, eu sei que muitos ainda não têm familiaridade com a Bíblia, vocês não precisam ficar preocupados com isso, tá bom? Vocês vão conhecer também. Mas aqueles que já sabem, eu acho que muitos pensaram em Apocalipse, não é? Exatamente. Então aqui Isaías está prevendo um novo céu e uma nova terra que seriam criados pelo Senhor num futuro. E esse futuro nós temos, jovens, como aquele grande dia, não é? Aquele dia final, aquele dia que nos aguarda, que é o dia do juízo. E uma vez que nós paramos para pensar em todas essas profecias do profeta Isaías, todas as que já aconteceram,
as que estão se cumprindo. E será que a gente não pensa, não, realmente eu tenho que dar crédito a essas profecias, ver como a Bíblia é um livro de fato especial, escrito por Deus, e que Deus, na misericórdia dele, no amor dele, ele escreveu isso para o meu alerta, porque ele quer o meu bem, porque ele não quer que eu me perca, né? Esse novo céu e essa nova terra, jovens, será criado após a destruição desse mundo no qual nós vivemos. Esse mundo cheio de pecado, cheio de doenças, cheio de misérias, cheio de guerras, cheio de conflitos. Esse mundo que nós estamos, ele está assim por causa do nosso pecado. E esse mundo será destruído. E todos aqueles que não se arrependerem de seus pecados e não forem ao Senhor Jesus clamando por perdão e salvação, não estarão nesse novo céu e nessa nova terra. Então, hoje nós temos a oportunidade de buscar ao Senhor, de rogar o seu perdão, de nós podermos conhecer ao Senhor Jesus Cristo e ver que Ele já pagou a dívida pelos nossos pecados. Nós só temos que confiar no que Ele fez e confessar a Ele os nossos pecados e assim recebermos esse perdão e termos essa certeza de que nós estaremos nesse novo céu e nessa nova terra. E vamos encerrar essa aula aqui meditando rapidamente aqui nas palavras do próprio profeta Isaías, que vocês também vão ver com mais tranquilidade na leitura semanal, que ele diz que nós devemos, hoje é o dia de nós buscarmos o Senhor. Então busque o Senhor enquanto há tempo, enquanto Ele está perto. Nós estamos no momento que o Senhor está perto de nós. Né? Não é um local especial, difícil, escondido, não é um texto que tem que ser decifrado, um mistério, não, está tudo aqui. Nas Escrituras, nós acabamos de ler. As profecias foram escritas para que nós buscássemos o Senhor e fôssemos salvos. Então, o que nos cabe é o quê? É buscá-lo de todo o nosso coração, confessar a Ele os nossos pecados e confiar no Senhor Jesus, naquilo que Ele fez na cruz. Então, que vocês possam realmente pensar sobre isso, na seriedade da Bíblia. Nós não estamos falando de qualquer outro livro, mas da Palavra de Deus, e que vocês possam fazer um bom uso da leitura semanal e que o Senhor os abençoe grandemente com esta aula. Então, agora nós vamos entoar o hino 37, que também vocês possam meditar na letra e que o Senhor os abençoe grandemente.